Olá, aqui é o Alex de Sá, sejam todos bem-vindos ao canal Com Sem Spoiler. Hoje eu venho aqui falar um pouco sobre o final da oitava e última temporada aí de Elite que chegou aí, que foi uma temporada que era a última, mas não tinha cara de ser última. Parece que tá faltando alguma coisa ali, né? Então hoje eu venho comentar sobre as pontas soltas e sobre talvez um futuro spin-off que pode vir aí da série. Se você é novo nesse canal e ainda não é inscrito, não deixe de se inscrever aqui embaixo para não perder os próximos vídeos que vem por aí. Deixa um like nesse vídeo que é muito importante para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Ative o sininho de notificação para ser avisado aí quando chegar os próximos vídeos. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Recentemente eu postei aí um vídeo falando sobre a última temporada. E apesar de eu ter elogiado a última temporada, falado que eu gostei, por alguns fatos que eu esclareci lá no vídeo, obviamente que Elite tinha tudo para ter um final muito melhor. E apesar de a oitava ser a última temporada, de fato não tinha cara de última temporada. Vamos começar já falando sobre a divulgação dessa oitava temporada, que foi basicamente ali divulgando as cenas icônicas, os personagens icônicos, os chips que ficaram muito conhecidos, muito famosos ali durante as temporadas. Então teve muita essa sensação de nostalgia com essa divulgação, e isso nos deu esperança a todos nós que é fã de Elite de que teria retorno de personagens aí no final da série. Afinal, é praticamente uma regra trazer, né, personagens aí que foi marcante na série, enfim, ali no final dela. Mas aqui em Elite eles basicamente quebraram essa regra e acabou não trazendo praticamente ninguém, porque a gente teve sim o retorno da Nadia, mas a Nadia não teve uma história própria, ela acabou não se envolvendo na trama principal ali da temporada, que era o mistério do Joel, que inclusive o próprio irmão dela estava extremamente envolvido. Então eles poderiam sim ter colocado ela ali no meio dessa história, ter feito ela se entrelaçar de alguma forma ali com a própria Nadia. Seria muito interessante, seria bacana. A gente também saber um pouco mais sobre como foi esse tempo que ela ficou afastada, que a gente só soube o básico do mínimo ali. Então, Elite preferiu trazer aí novos personagens, que foi o Hector e a Emília. Isso não é uma reclamação, afinal eu elogiei bastante os personagens. Eles realmente foram personagens que fizeram a última temporada, na minha opinião, ser mais interessante também. Eu acho que eles realmente entraram para agregar ali na temporada. Porém, entre ter novos personagens e trazer os personagens antigos de volta, seria muito mais coerente trazer os personagens antigos de volta. Então, quando eu vi que Elite ali divulgou novos personagens na última temporada, eu já meio que estava perdendo a esperança de que talvez nós fosse aí ver os rostos antigos aí no final. Então, apesar de eu ter elogiado a última temporada, porque ela teve sim seus pontos positivos, ela foi melhor do que a quinta, do que a sexta, do que a sétima temporada, na minha opinião, principalmente em questão do mistério. Lógico que a questão dos personagens ali faltou bastante coisa, aonde ela acabou tomando rumos ali no roteiro que foi por facilidade de roteiro e também acabou deixando alguns personagens ali jogados na história, aonde eles poderiam ter simplesmente tirado e ter dado mais tempo de tela ali para outros personagens que precisavam disso. O Ivan, por exemplo, que acabou perdendo bastante tempo de tela, em vez de ter dado esse tempo de tela para a Sarah, para o Nico, que não agregou em nada, que não acrescentou, que não fez diferença na temporada, poderiam ter dado mais espaço para o Ivan, ele ter se aproximado mais da Chloe, da Carmen, da mãe dele ali. Então seria muito mais interessante pra gente. Eu tenho um amigo aí que se chama Henry, que a gente conversa bastante sobre Elite, e a gente estava comentando qual seria o final perfeito aí pra Elite. E na minha opinião, na nossa opinião, na verdade, seria Elite trazer aí algum plot antigo das temporadas anteriores, principalmente da terceira, que eu acho que foi a maior temporada aí, que foi a morte do Polo. Trazer algo ali daquela época, trazer os personagens de volta e ter algum stalker aí, alguém que de fato soubesse que a Lu matou o Polo e que todos acabaram encobrindo a morte dele, e a pessoa começar a stalkear, começar a chantagear eles. Inclusive, Elite, se ele tivesse ido para um lado um pouco slasher, eu acho que teria sido muito mais interessante e teria sido um final muito bom. Afinal, eles iam estar trazendo os personagens de volta, trazendo uma história à tona que não foi muito bem finalizada, pelo menos não na minha opinião, que foi a morte do Paulo ali, onde todos eles se juntaram e cobriram a morte dele. Então eu entendo essa temporada ter dividido muitas opiniões, porque por um lado tinha muitas pessoas ali que queria o retorno dos personagens, daqueles chips que a gente queria tanto ver novamente sendo o endgame, tendo um final finalmente feliz, já que ele sempre dava um jeito de acabar com os casais ali durante as temporadas, enfim, ia se desgastando até chegar ao fim. Então, eu entendo que por um lado teve essa crítica aí desse lado e teve também os elogios na parte de que a gente se contentou com o que teve, que foi aí essa oitava temporada ali com os personagens que tinha, com o mistério, que eles
construíram, que pra mim, na minha opinião, foi até bem desenvolvido, que nem eu disse, melhor do que temporadas anteriores aí, onde ele tinha pecando bastante. Isso me leva a crer que o Carlos Monteiro, o Jamie Vaca, enfim, esses criadores e produtores aí que estão por trás de Elite, eles não ouviam o que de fato os fãs queriam. Pode ter sido talvez porque os atores não aceitou voltar, talvez pelo cachê que seria alto demais e eles não quiseram custear isso. É uma possibilidade também, eu cheguei a pensar nisso, mas eles sabiam de fato que os fãs queriam isso, então por que que eles não fizeram? Essa oitava temporada também, por ser a última, eles acabaram deixando bastante pontas soltas. Isso sem contar das temporadas anteriores, que a gente teve aí a despedida da Rebecca e não sabemos de fato o que aconteceu com ela direito, isso não é muito explicado. Não rolou muito uma despedida decente para a personagem, que foi uma das mais memoráveis que passou por Elite. O Patrick abandonou o Ivan no pior momento da vida dele, que foi quando ele sofreu aquele acidente onde a Sarah atropelou ele, que inclusive a Mância foi embora achando que ela que tinha atropelado e na verdade não foi. Isso também acabou não vindo à tona, ou seja, ficou por isso mesmo. Muito se falou sobre a questão do visto do Dalmar e a gente acabou nem descobrindo se de fato ele vai continuar lá em Madrid ou se ele ia embora. Enfim, a gente acabou não vendo o desfecho disso. Em uma das últimas cenas do Dalmar foi ele entregando o vídeo ali pra Sarah de quem matou o Raul, que foi a Carmen, e ela acaba falando que vai se vingar ali da Carmen e da Chloe. E isso também acaba ficando no ar, a gente não sabe que fim que isso vai dar, a gente não sabe se de fato ela vai conseguir alguma coisa. Provavelmente não, já que a Sarah tá mais perdida do que tudo ali. Eu acho que ela ficou muito jogada na temporada e também defendendo o cara que humilhava ela, batia nela, enfim, né? Meio, né, assim, questionável. E obviamente que a Carmen não era boba nem nada, ela acabou decidindo ir embora ali com a Chloe por conta de que ela sabia que o vídeo já estava na mão da Sarah e que ela poderia acabar sendo presa a qualquer momento. Então a gente acabou não tendo também Chloe e Eric sendo endgame aí por esse fato. E também acabou ficando uma coisa meio solta ali, porque a Carmen fala que a Chloe e o Eric vão se reencontrar mais rápido do que a Chloe imagina. Ou seja, quando? Né? Já que ali foi o final da série. E assim, apesar de eu saber também que o Didac e a Hossel não foram personagens tão memoráveis assim, talvez porque o próprio roteiro não ajudou também, porque na minha opinião eu até achava eles personagens interessantes, não mais do que o Hector e a Emília, que realmente foi um dos maiores acertos de Elite aí em tempos, que não tinha nessa questão de novos personagens. Eu acho que o Hector e a Emília foi aí um diferencial muito grande nessa questão aí de entradas de personagens em Elite. Então acho que ele também deixa um pouco ali de um sentimento de quero mais, de ver mais sobre eles. O Hector e a Emília acabou saindo ali da prisão, porque foi exposto ali de que quem matou o Joel foi o Luiz, então não tinha por que eles ficarem presos, já que eles fizeram um acordo com o Omar sobre a questão lá que eles acabaram espancando ele, né? Então eles falam que vão embora para Milão, vão levar tudo lá para Milão e que tem pessoas esperando eles lá. Então isso pode ser uma ponta solta, talvez, de um futuro spin-off aí dos Kravitz. Eu confesso pra vocês que eu ia achar interessante se a gente tivesse aí um spin-off dos Kravitz. Eu achei a Emília e o Hector, apesar deles serem vilões e personagens detestáveis, eu gostei deles. Eu acho que eles podem entregar uma boa história, talvez no futuro spin-off, e talvez a gente possa ver alguns rostos ali aparecendo durante esse spin-off. Eu acho que seria muito interessante. Eu acho que isso pode ter sido uma ponta solta que eles deixaram ali para uma possibilidade. O criador aí de Elite já falou em uma entrevista que tá rolando conversas com a Netflix sobre spin-offs de Elite, e ele falou ainda no plural, então não vai ser só um, aparentemente, porque apesar dos pesares, né, que nem eu disse, apesar das críticas, das polêmicas, das falhas, dos erros de Elite, Elite foi uma série muito memorável, inclusive ela tá agora atualmente, quando eu tô gravando esse vídeo, no top 1 global de séries aí da Netflix, então mesmo com 8 temporadas, mesmo desgastada e tudo, Elite conseguiu aí ter um bom reconhecimento. Então isso indica que talvez a gente vai sim ter spin-offs vindo aí. Então, só para contextualizar, Elite poderia ter feito um final muito melhor, potente e memorável, mas infelizmente os produtores aí simplesmente não quiseram fazer, preferiram trazer aí novos personagens, uma nova história, novo enredo, sabendo que era a última temporada, onde o que a gente esperava era retorno de personagens, casais endgame, alguma coisa do passado vindo ali à tona, porque geralmente é isso que acontece no final de temporada, ainda mais quando envolve mistério, igual eu mencionei antes, que aconteceu isso em How to Get Away with Murder, onde os mistérios e coisas, segredos do passado ali dos personagens se conectaram tudo ali no final e tinha alguém investigando eles, tinha alguém stalkeando eles, ameaçando eles, e aí foi quando toda a história foi se desenrolando como um último mistério ali para fazer o desfecho ali
da série e é o que Elite deveria ter feito. Mas, infelizmente, acabou não acontecendo. E vocês, o que vocês acharam dessa última temporada? O que vocês acharam da minha opinião? Vocês concordam comigo? Comentem tudo aqui embaixo que eu vou querer muito, muito saber a opinião de vocês. Então, galera, é isso. Eu quero muito agradecer a todos que continuaram nesse vídeo até aqui, que me acompanharam nessa jornada aí de Elite. Quero realmente agradecer do fundo do meu coração aí a todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever se você não for inscrito, deixar o like que é muito importante. E até o próximo vídeo. Tchau!